E aí, pessoal, vamos iniciar mais um conteúdo. Agora nós vamos estudar as reações de óxido-redução. Mas para você entender o que é uma reação de óxido-redução, você tem que entender os conceitos de NOx e os conceitos de agentes oxidante e redutor, tá? Basicamente, uma reação de óxido-redução é uma reação que ocorre com transferência de elétrons, tá? Eu vou ter uma espécie química perdendo elétrons e outra espécie química ganhando elétrons. Essas são as chamadas reações de óxido-redução, que eu posso chamar de redox ou oxirredução, tá? Essas reações estão presentes no nosso dia a dia. Ó. As pilhas, baterias utilizam os processos, as reações de oxidação para gerar energia. No processo de corrosão dos metais também estão ocorrendo uma reação de oxidação, tá? Aqui, ó, no escurecimento de uma fruta, eu estou tendo a oxidação de alguns elementos aqui, como aqui na ferrugem, na formação da ferrugem. Em vários outros processos, tá? Existem as reações de oxidação. Então, inicialmente, nós vamos aprender o que é o NOx e entender o significado e aprender a determinar o oxidante e o redutor em uma reação química, beleza? Então, vamos para os conceitos fundamentais. Quando você ouvir o termo oxidar, oxidação significa perda de elétrons. Então, quando um elemento químico, uma substância, está oxidando, ela está perdendo elétrons, tá? Redução é ganho de elétrons. Aí tem aluno que fica, mas está ganhando elétrons, está reduzindo? Você vai entender isso quando você entender o conceito de NOx. O que está reduzindo é o NOx, tá? Como o NOx está reduzindo, nós chamamos isso de redução, mas fisicamente significa que a espécie química está ganhando elétrons. Tudo bem? Nós vamos ver aqui um exemplo de oxidação e redução numa ligação química entre o átomo de sódio e cloro. Aqui eu já adiantei para vocês que o sódio ele perde um elétron. Se ele perde um elétron, deixa eu mudar para a caneta aqui. Se ele perde um elétron, ele está oxidando, ele oxida. O cloro, eu já estou adiantando que ele ganha um elétron, ele reduz. Mas na prática, como que eu sei isso? Elementos que têm na sua camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons, eles têm a tendência de perder esses elétrons, por isso que eles oxidam. E elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada têm a tendência de ganhar elétrons, por isso que eles reduzem. Como que eu sei quantos elétrons o sódio tem na camada de valência e o cloro tem na camada de valência? Basta eu fazer a distribuição eletrônica deles. Ó. O sódio tem número atômico 11, então ele tem 11 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica desses 11 elétrons aqui, ó, é claro que isso aqui é um pré-requisito, você já tem que ter assistido essas aulas aí de distribuição eletrônica. Você vai ver que a última camada do sódio aqui que tem elétrons é essa 3s com um elétron. Se ele tem um elétron na última camada, ele vai perder esse um elétron para formar esse cátion aqui, ó. O Na mais um. Tanto faz eu colocar mais um ou um mais, tá? É a mesma coisa. Então, essa carga positiva aqui ó, indica que ele está perdendo elétrons, tá? Perda de elétrons, ele está oxidando. Por isso que aqui ele perde elétrons. Quando que o elemento perderá elétrons? Quando ele tiver 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Isso não ocorre com o cloro. Ó. O cloro, o número atômico dele é 17. Fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 para dar 17, né? Percebam que na última camada aqui ele tem 7 elétrons. Então, para chegar no octeto, né, completar o octeto, só falta um elétron. Quem que vai ceder esse elétron para ele? O sódio, né? Esse elétron vai chegar e vai entrar aqui nesse subnível incompleto, vai ficar 6. Aí por isso que ele vai ficar com a carga menos 1. Então ele ganhou um elétron, por isso que ele reduziu. Por que ele reduziu? Quando ele está neutro, ele não tem carga, né? O número de prótons é igual ao de elétrons. Aqui também está neutro, ó. O número de prótons é igual ao de elétrons. O NOx dele era 0, foi para quanto? Menos 1. O NOx aqui era 0, foi para quanto? Mais 1. Percebam aqui ó, que o NOx é o número de oxidação, tá? Eu já estou adiantando o conceito para vocês. O NOx dele aumentou. O NOx dele diminuiu do cloro aqui. Ó. Foi de 0 para menos 1, diminuiu. Por isso que ele reduz. O do
sódio, né, aumentou, ele foi de 0 para mais 1. Isso nós chamamos de oxidação. Pessoal, carga aqui na química, na física, para representar ela, é um sinal positivo ou um negativo. Sinal positivo, perda de elétrons, negativo, ganho de elétrons. Tranquilo? Então, quando o cloro aqui ganhou um elétron, ele ficou com a última camada ó, com 8 elétrons. Quando o sódio perdeu um elétron, a última camada dele passou a ser essa aqui, ó. Aí ele ficou também com 8 elétrons. Quando que o elemento vai ganhar elétrons? Quando ele tiver de 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, que foi o caso do cloro aqui. Porém, na prática, nós não vamos ficar fazendo essas distribuições eletrônicas para saber quanto que o átomo está perdendo ou ganhando elétrons. Existem regras para você determinar os números de oxidação. O número de oxidação, ou simplesmente NOx, tá, pessoal? Já adiantei para vocês, ele é uma carga. Carga pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser real, quando nós estivermos falando de desculpa, composto iônico, ou aparente, quando for composto molecular. Então, aqui exemplo, né? O primeiro exemplo aí do sódio ligado com o cloro, formou uma substância. Nessa substância aqui, nós vimos que a carga do sódio é mais 1 e do cloro é menos 1. Essa carga nós vamos chamar de quê? NOx. Significa que o sódio aqui perdeu um elétron e o cloro ganhou um elétron. Se eu tivesse composto aqui, ó, CaCl2, o cloro continua tendo NOx menos 1 e o cálcio aqui vai ter NOx mais 2. Depois eu vou mostrar para vocês as regras para chegar nesses NOx aqui sem ficar fazendo aquela distribuição eletrônica que eu acabei de explicar. Quando a carga é aparente, ocorre isso nos compostos moleculares, tá? Hidrogênio ligado com cloro, por exemplo. Essa ligação aqui, ó, os elétrons estão sendo compartilhados. Só que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai adquirir uma carga parcial. Isso aqui é o sigma minúsculo, tá? Significa carga parcial aqui na química. Então a carga parcial negativa, menos 1. E o hidrogênio, carga parcial positiva, mais 1. Então nós falamos que o NOx do hidrogênio aqui é mais 1 e do cloro menos 1. Se eu tenho, por exemplo, ó, os carbono ligado a 4 hidrogênios. O carbono aqui ele é mais eletronegativo, né, que o hidrogênio. Então os hidrogênios todos vão ficar com carga parcial mais 1. E o carbono com carga parcial menos 4. Então no composto CH4, o NOx do carbono é menos 4 e do hidrogênio é mais 1. Repito de novo, nós vamos aprender a determinar esses NOx aqui só olhando para a fórmula aqui, sem ter que ficar mostrando as ligações ou então fazendo distribuição eletrônica, tá? Nessa primeira videoaula aqui eu mostrei para vocês o conceito de oxidação e de redução, assim como o conceito de número de oxidação ou simplesmente NOx. Vou encerrar essa aula por aqui, até mais.